Olha a pergunta que não quer calar. Qual era o nome da mulher que Eliseu multiplicou o azeite? Você não sabe? Então eu vou te explicar agora. Quem matou o esposo da viúva que Eliseu multiplicou o azeite? Quantos R$ 1.000 a mulher viúva estava devendo? Você sabe? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a viúva que Eliseu multiplicou o azeite. Exatamente, meu amigo. Hoje eu vou deixar pérolas, detalhes profundos sobre a viúva que Eliseu multiplicou o azeite. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, esta palavra está registrada em 2 Reis, capítulo 4. Anotou aí? 2 Reis, capítulo 4. Fala sobre a história da mulher viúva que Eliseu multiplicou o azeite. Porque a Bíblia diz que uma mulher das mulheres, das filhas dos profetas, foi até Eliseu e disse: o meu esposo morreu, Eliseu. E tu sabes que o meu esposo era um homem temente a Deus. E agora veio os credores, os cobradores, para levarem os meus 2 filhos em cativeiro, como servos. Então Eliseu disse para ela: o que você tem em casa? E ela disse: a tua filha não tem nada em casa, além de uma botija com um pouco de azeite. Pessoal, essa história é legal porque Eliseu disse para ela: volta pelo teu caminho, pede vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, entra no teu quarto, fecha a porta e deita azeite em todas as vasilhas. E então o milagre aconteceu. Pessoal, o milagre aconteceu. E aqui, pessoal, eu vou deixar dezenas de detalhes que você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então pegue o papel e a caneta para fazer todas as anotações. Porque os detalhes que eu vou deixar, você não encontra no Google, no Facebook, na faculdade teológica, nas bíblias de estudos. Você não encontra nos melhores dicionários brasileiros, não encontra. Somente em meu canal e em meus livros. Em meus livros você vai encontrar todos esses detalhes e muito mais. Vamos então, pessoal, para a introdução. Porque você precisa fazer a introdução para depois pregar a mensagem, tá bom? Então, a introdução é a seguinte: qual era o nome daquela mulher? Olha aí, pessoal. Olha a pergunta que não quer calar. Qual era o nome da mulher que Eliseu multiplicou o azeite? Você não sabe? Então eu vou te explicar agora. Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia não fala o nome da mulher. Por que que a Bíblia não fala? Porque se a Bíblia colocasse o nome da mulher, muitas pessoas iriam até a casa dela para pedir emprestado, né, o azeite. Então, não colocou o nome para não divulgar ou não deglinir a imagem daquela mulher, tá bom? Então, a Bíblia não fala o nome dela, mas a história diz que o nome dela era Leia. O nome da mulher que Eliseu multiplicou o azeite era Leia. E o nome Leia em hebraico significa vaca brava, tá bom? Anotou? Anotou? O nome dela era Leia. Pessoal, onde que você vai encontrar essa informação? Somente nos livros importados, porque aqui no Brasil é muito difícil. Em meus livros eu tenho, mas em outros livros você não encontra. Por exemplo, a segunda pergunta: qual era a idade da mulher? Pessoal, a segunda pergunta: qual era a idade da mulher que Eliseu multiplicou o azeite? Qual era a idade dela? Não sabe?
Então, pessoal, ela tinha 38 anos quando o milagre aconteceu. Como que se prova isso? A história diz que o filho mais velho dela tinha 18 anos. Ela provavelmente se casou com 20. E o filho já tinha 18. Então, 20 com 18, 38 anos. A idade da mulher era 38 anos. Isso é muito legal. Vamos para a terceira pergunta. Qual era a tribo desta mulher? Pessoal, qual era a tribo? Porque cada personagem da Bíblia era de uma tribo. Lá em Israel tem 12 tribos, não é verdade? E qual era a tribo da mulher que Eliseu multiplicou o azeite? Você sabe? Não sabe? Então, esta informação eu vou deixar em meu livro, tá bom? Qual era a tribo da mulher? Para você pregar na igreja e crescer. Não adianta você pregar a mesma coisa. Não adianta pregar o que todo mundo pregou. Você precisa saber de qual tribo aquela mulher pertencia. Outro detalhe, qual era a família daquela mulher? Você sabe, ou melhor, você sabia que esta mulher viúva era parente de Salomão? Não sabia? Então, em meus livros, eu vou deixar o parentesco dessa mulher com Salomão, porque está na Bíblia, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Você saber a tribo dela, você saber quem é a família dessa mulher. E aí, pessoal, eu estarei falando também sobre o esposo. Porque se alguém te perguntar qual era o nome do esposo da viúva que Eliseu multiplicou o azeite, o que você responderia? Você sabe? Não sabe? Então, meu amigo, você precisa saber o nome do esposo dela, porque o esposo dela foi assassinado. Ela disse para Eliseu: o meu esposo morreu, Eliseu. E tu sabe que meu esposo era uma bênção. Então, pessoal, o esposo dela foi assassinado. E aí surge esta pergunta: qual era o nome do esposo dela? Não sabe? Então, em meus livros, eu tenho o nome do esposo dela. Entendeu? Outra pergunta que não quer calar: quem matou o esposo dela? Olha aí, pessoal, olha a pergunta. Quem matou o esposo da viúva que Eliseu multiplicou o azeite? Quem matou o esposo dela? Você sabe? Não sabe? Então, meu amigo, é por isto que às vezes você prega na igreja e as pessoas não te aplaudem, né? Porque você não prega conteúdos fortes. Entendeu? É claro que você vai pregar lá na igreja e vai falar o seguinte: pessoal, o nome do esposo dela, segundo a história, era fulano. Isso aqui é muito legal para você crescer. Aí você vai continuar dizendo: quem matou o esposo dela foi ciclano. Olha aí, pessoal. Esse rascunho foi tirado desse livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Esse foi o segundo livro que eu lancei, tá bom? No final do vídeo, eu estarei falando sobre os 4 livros que eu lancei, tá bom? Essa mensagem foi tirada desse livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Então, meu amigo, aqui, pessoal, vai surgir várias perguntas. Por exemplo, quantos R$1.000 aquela mulher devia? Olha aí, pessoal, quantos R$1.000 a mulher viúva estava devendo? Você sabe? Não sabe quantos R$1.000? Então, pessoal, R$84.000. E a soma está na Bíblia, tá bom? Essa soma não é histórica, está na Bíblia. Quantos R$1.000 ela devia? R$84.000 atualizados, tá bom? Então, é uma informação que você não encontra na Bíblia de estudo, você não encontra no Google, né? Eu sempre aponto para cá porque o meu computador está para cá. Então, não está no Google, não está na Bíblia de estudo de rodapé, não está no Facebook. Essa informação você não encontra, entendeu? Essa informação você não encontra no dicionário de estudo. Então, só em meus livros, ela devia R$84.000. Isso que é muito legal.
para você colocar na sua mensagem, para pregar diferente. Porque se você quer crescer, você precisa interpretar a Bíblia corretamente. Entendeu? E a Bíblia já deixa tudo bem claro para nós. O que você não encontra na Bíblia, você encontra na história. Só que, se você for estudar a história, você vai precisar de dezenas de anos para encontrar esses detalhes. Pessoal, você vai estudar muito mesmo, anos, para encontrar essas respostas. E em meus livros, eu já tenho tudo isso. Então não precisa você ficar pesquisando em Google, Facebook e YouTube, comprando dicionários caríssimos. Não, compre os meus livros, que já tem tudo isso e muito mais. Entendeu? Então vamos lá. Ela devia 84 mil reais. 84 mil reais, tá bom? E aqui vai surgir outra pergunta. Quantas vasilhas ela pegou emprestada? Pessoal, olha a pergunta que não quer calar. Quantas vasilhas a mulher viúva pegou emprestada? Você sabe? Então, pessoal, olha que informação. Essa informação você encontra no Midrash, tá bom? No Midrash você encontra essa informação de quantas vasilhas ela pegou emprestada. Se você não quiser comprar o Midrash, você compra os meus livros, que nos meus livros eu tenho a quantidade de vasilhas que a viúva pegou emprestada. Porque Eliseu disse o seguinte: vai a todos os teus vizinhos e pegai vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas, não poucas, muitas. Entendeu? Então, quantas vasilhas a viúva pegou emprestada? E outro detalhe que não quer calar: quantos litros de azeite ela multiplicou? Hã? Você sabe? Não sabe? Então, em meus livros. Porque agora nós vamos para a mensagem. Tá bom? Você vai comprar os meus livros para fazer a introdução. E eu vou deixar a mensagem completa para você. Tá bom? Então, pessoal, você vai fazer a introdução e vai colocar todos esses detalhes. O nome da viúva, o nome do esposo da viúva, quem matou o esposo da viúva, quantas vasilhas ela pegou emprestada, quantos litros de azeite ela multiplicou, entendeu? Quantos mil reais ela devia. Então você vai colocar tudo isso em sua introdução. Aí o pessoal vai te aplaudir. O pastor vai te chamar para pregar novamente. Muitas pessoas vão tomar o número do seu celular para te chamar e convidar para pregar em outras igrejas, entendeu? Através desse conhecimento. Porque não adianta pregar o que todo mundo pregou, repetir o que todo mundo repetiu. Quando você pregar coisas novas, vai despertar a curiosidade. Muitas pessoas vão te levar para você pregar nas igrejas. Isso aqui vai ser legal. E quando chegar lá na igreja, você vai pregar a mensagem. E a mensagem, pessoal, o corpo do sermão, você pode começar falando o seguinte: aquela mulher viúva não aceitou a derrota. Entendeu? Aquela mulher viúva não aceitou a derrota. Este é o primeiro parágrafo para você colocar na sua mensagem. Você vai pregar para a sua plateia, para os seus ouvintes. Você vai pregar para a sua igreja, dizendo o seguinte: a mulher não aceitou a derrota. E muitas pessoas precisam desta mensagem, porque tem muita gente cabisbaixa, deprimida, porque está devendo a Deus e ao mundo, né? Devendo a Deus porque está em pecado, e devendo ao mundo porque o seu nome está no Serasa, no SPC, não é verdade? Então, essa mulher já estava em uma situação precária, ruim. E o que é que ela fez? Não aceitou a derrota. O que é que ela fez? Segundo ponto, saiu da zona de conforto. Entendeu? Então o primeiro tópico que você vai pregar: ela não aceitou derrota. Segundo, ela saiu da zona de conforto. Ela foi procurar uma saída para o problema.
Porque a maioria das pessoas problemáticas, elas não procuram um caminho, uma luz, uma direção pastoral, uma direção ministerial. E essa mulher, ela saiu da zona de conforto e foi até Eliseu. Você vai pregar dizendo o seguinte: não adianta procurar qualquer pessoa. Não adianta procurar qualquer profeta. Entendeu? Tem que ter uma pessoa orientada por Deus. Porque se o seu pastor não for orientado por Deus, ele não tem uma direção para você. Mas a mulher, ela realmente não aceitou a derrota, porque esse é o primeiro princípio. Ela saiu da zona de conforto, é o segundo princípio. Ela não procurou qualquer pessoa, é o terceiro princípio. Ela procurou a pessoa certa. Entendeu? E agora, pessoal, vem o quarto princípio. Ela já devia 84 mil reais. 84. E ela não conseguia pagar 84 mil reais. Quem, por exemplo, emprestaria uma vasilha para aquela mulher? Quem? Mas ela tinha fé no impossível. Ela sabia que alguém emprestaria vasilhas para ela. E quantas vasilhas ela precisaria? Meu irmão, ela devia 84 mil reais. Quantas vasilhas ela precisava? Não sabe? Em meus livros tem a quantidade de vasilhas que esta viúva pegou emprestado. Você vai explicar que Deus trabalha com a porta fechada. Olha aí. Deus trabalha na porta fechada. Isso é muito forte. Outro detalhe que você vai pregar: Deus trabalha com a família reunida. Porque tem esposo que não trabalha mais com a esposa em oração. Tem filhos que não oram mais com a família. Entendeu? O culto devocional acabou. Não ora pela manhã com a família. Não ora meio-dia com a família. Não ora à noite com a família. Entendeu? Então, o que Eliseu disse? Entra no seu quarto, você e os seus 2 filhos. Meu irmão, a família. Aqui está falando de família. Você pode falar que Eliseu disse: pega os vasos cheios e coloca à parte. Vaso cheio de um lado e vasos vazios de outro. Por quê? Porque o vaso cheio não pode ficar misturado com vaso vazio. É igual aquele crente cheio de Deus se misturar com vasos vazios. Não vai dar certo, meu amigo. O barulho do vaso vazio é diferente do barulho do vaso cheio. Pega um vaso cheio e quando você bate nele, você sente que ele está cheio. Você sente pelo peso, não é verdade? A cor do material, do barro, muda. Agora, o vaso vazio é leve, o vento leva para onde quer. Mas o que é que você vai fazer? Vai comprar esse livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, que já tem toda a mensagem preparada. O nome do esposo dela, quantos mil reais ela devia, quem matou o esposo da viúva, entendeu? Onde a viúva morava. E aqui eu trago a mensagem que ninguém nunca trouxe no Brasil. Então, esse foi o segundo livro, Livro dos Sermões. É para pregadores e pregadoras. Então compre esse livro, tá bom? E olha aqui, pessoal, o outro livro, Livro do Gênesis, que é para professores. Maravilhoso. E o terceiro livro, que é o livro A Olaria de Obreiros. Então, pessoal, esses livros são maravilhosos. Olha o número do celular aqui, mande uma mensagem para adquirir esses 3 livros. Lembrando, pessoal, que agora em novembro de 2022, anote aí no seu caderno, na sua agenda, novembro de 2022, está sendo lançado o 4º livro do pastor Matusalém Especialista. Novembro, pessoal, novembro agora, mês que vem, tá bom? Novembro de 2022, está saindo o 4º livro, o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Já está na pré-venda, você já pode comprar o 4º livro, tá bom? E ligue agora mesmo para adquirir esses 3. Na promoção, meu amigo, na promoção.
Olha o número aqui na tela, na descrição também tem o número do celular, tá bom? E lá no Mercado Livre tem os livros. É só colocar Matusalém Especialista. Comigo você compra na promoção, mas lá no Mercado Livre tem os livros lá, tá bom? Então, você gostou desse vídeo? Gostou? Então, muito obrigado. Se inscreva em meu canal, deixe o like, curta, divulgue. Muitas pessoas precisam saber desses detalhes. Muita gente precisa saber sobre este conteúdo. E você precisa divulgar para mais alguém. Para um amigo, para uma amiga, para um pastor, para um obreiro. Divulgue, meu amigo, esse vídeo. Ajude mais alguém a crescer na graça e no conhecimento. E explique para ele que ele precisa comprar os 4 livros do pastor Matusalém Especialista. Porque eu trago detalhes que ninguém trouxe. Eu falo o que ninguém nunca falou. Eu explico o que ninguém nunca explicou. Então, muito obrigado. É um prazer, tá bom? Se inscreva realmente aqui no Cenário Bíblico e que Deus te abençoe no nome de Yahushua, o nome original de Jesus, Yahushua. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento.
Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar.